Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate, o seu lugar de reflexão, para que você se informe e forme a sua opinião. O Aparecida Debate de hoje fala sobre um tema preocupante e cada vez mais comum na era digital, a intolerância nas redes sociais. Para se ter uma ideia, o número de denúncias de conteúdos racistas, xenofóbicos, neonazistas, de intolerância religiosa e de mensagens discriminatórias na internet aumentou mais de 200%. Os dados correspondem somente ao período de 3 anos, entre 2010 e 2013, segundo a ONG SaferNet. Sabe-se que a popularização das redes sociais contribuiu para a formação de perfis marcados pela intolerância e radicalismo. Mas seria esta apenas a causa dos discursos de ódio e do preconceito no mundo virtual? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje a Flávia Lefebvre, advogada especialista em Direito do Consumidor, Telecomunicações e Direitos Digitais. Faz parte da Coalizão Direitos na Rede do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Flávio, uma ótima noite para você, seja bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vinda. Boa noite, e eu que agradeço o convite em nome do Intervozes e da Coalizão. Também conosco nessa noite a Isabela Ferro, graduanda em Relações Internacionais na Unisul e Administração Pública na UDESC. Também é mentora jovem do programa Cidadão Digital, promovido pela SaferNet Brasil e pelo Facebook. Isabela, boa noite para você também. Seja bem-vinda aqui ao Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês essa noite. A alegria é toda nossa de ter vocês duas no nosso Aparecida Debate. Mas olha só, antes de iniciar a nossa conversa, vamos acompanhar juntos uma reportagem produzida pelo nosso Departamento de Jornalismo que mostra um exemplo dessa onda de intolerância que tomou conta da internet nos últimos anos. Comentar um fato na reportagem sobre um famoso, compartilhar uma notícia, uma foto, tudo isso é possível fazer no ambiente virtual, o que nem sempre é necessário, já que a minha ou a sua opinião hoje pode se tornar uma faísca em um palheiro, e isso pode ser só um começo de uma guerra sem fim. O Felipe já foi daqueles jovens fissurados por redes sociais, o que gerou em grupos contrários ataques desrespeitosos na internet. Foram coisas bem ruins que aconteceram, né? Argumentos, no caso, fantasiosos, né? Infelizmente aconteceu comigo como acontece com muita gente, né? Desde então, o jovem estudante se limita no uso da tecnologia. Há 3 anos se afastou do convívio virtual e acessa apenas o necessário. Eu preferi hoje me retirar um pouco mais das redes sociais, né, ao invés de expor a minha opinião e sofrer várias críticas com pessoas que às vezes nem conhecem a luta, né, de algo que eu tenha falado, ou simplesmente nem me conhecem, né, e se acham no direito de questionar alguma coisa, ou de falar alguma coisa que me faz mal. A internet e as redes sociais criaram um espaço infinito para a livre circulação de ideias e opiniões. No Brasil, esse cenário segue da seguinte forma: 70% das vítimas de ataques e difamações são mulheres. Uma pesquisa feita na Itália mostrou que 11% das vítimas de assédio virtual desenvolvem tendências suicidas. 26.000%, isso mesmo, 26.000% foi o crescimento registrado pela plataforma Google na busca pelo termo assédio virtual. Muitos não desenvolvem a capacidade de entender quando é o momento de ficar offline. O Felipe reagiu a tempo e hoje não sente falta de estar presente e nem tem a necessidade de se posicionar sobre tudo na internet. Mas nem sempre é assim. Em muitos casos, a conexão excessiva e o ódio destilado no ambiente da rede se voltam para os próprios agressores, que se veem presos nesse universo, muitas vezes sem volta. Eu acredito que, na verdade, é uma involução do ser humano, né? Eu acho que nós progredimos muito ao passo que nós conquistamos lugar, né? Graças a Deus hoje temos acesso, muitas pessoas têm mais acesso às redes, a outras, a informação de um modo geral, porque eu acho que as redes sociais não é simplesmente para
para curtir, para ganhar like ou para fazer amizades, mas também para se informar. Eu, pelo menos, usava isso também como uma forma de informação, né? Essas atitudes que acontecem não somam em nada, né? Muito pelo contrário, eu acho que deixam as redes cada vez mais em descrédito, né? Infelizmente, vem acontecendo com cada vez mais frequência. Basta ter uma conta na rede social para estar vulnerável a esse tipo de ataque. Mas eu começo perguntando para a Flávia, quais são os tipos, Flávia, de intolerância mais comuns hoje nas redes sociais, que a gente mais costuma ver? Bom, existe muita intolerância e muita discriminação em relação a questões de sexo, como a pesquisa aí mesmo que vocês apresentaram, né, mostrando que as mulheres são as grandes vítimas, né, de ataques na rede. Temos questões racistas e, por incrível que pareça, vem crescendo muito ataques de natureza política, fascista, com ataques relacionados a forças retrógradas e antidemocráticas de tendência de direita. Então, essas têm sido os grandes ataques. Isso sem falar, se a gente considerar agora esse contexto de pandemia, né, as questões de desinformação que também não deixam de ser um ataque, na medida em que põe em risco a segurança, a saúde pública. As chamadas fake news, né, Flávia? O que a gente prefere chamar de campanhas de desinformação, né? Que a gente acha, né, que são informações jogadas, né, sem organização na rede, mas é surpreendente o fato de que são campanhas, de fato, de desinformação financiadas com um forte financiamento e voltadas para objetivos muito diretos e específicos, né? Mas que põem em risco saúde pública e outras vulnerabilidades dos usuários que estão na internet. A gente pode ver como se disseminaram as fake news, principalmente, não é, Isabela? Durante esse período da pandemia do coronavírus, né? Muitas informações falsas que representam, sem dúvida nenhuma, como a Flávia está dizendo, um ataque para quem utiliza a internet, né? Com certeza. A gente pode dizer, né, que a internet é uma ferramenta que ela tem um poder de potencializar coisas incríveis, mas quando ela é usada sem a devida responsabilidade e consciência, ela também pode potencializar coisas que talvez não sejam tão legais e que até ameacem, como a Flávia colocou, a nossa democracia. E a desinformação e as fake news são um exemplo disso. Então é muito importante, quando a gente está no ambiente informacional, a gente leia aqueles conteúdos, receba aquelas informações de uma forma crítica, né? Então é importante que a gente cheque as informações, que a gente procure, né, em plataformas oficiais do governo ou, né, do site que a gente está lá procurando, ter muito cuidado na hora de receber essas informações e também de passá-las para frente, né? Tem uma coisa da internet que é que as informações rolam muito rápido. Então, se a gente não tiver esse cuidado de parar e checar se aquilo é real, é legal ou não, talvez a gente possa cair numa cilada, né? Aí também, né, Isabela, conta muito a responsabilidade de cada um, né, que utiliza a internet. Agora a Flávia mencionou, queria perguntar para você também, chamou a atenção nessa reportagem que foi feita pelo nosso departamento de jornalismo, o alto número de denúncias envolvendo as mulheres, que se tornam assim as principais vítimas, né, da intolerância nas redes sociais. Tem um motivo para isso, na sua opinião, Isabela? A gente acredita que todas as violências e discriminações que a gente vive, né, na internet, na verdade, elas são discriminações e violências estruturais que já estão sendo reproduzidas em outros ambientes. Então, a violência que está sendo reproduzida lá na internet, ela não é uma pauta nova, ela é uma violência estrutural que já está presente na nossa sociedade. E a gente vê isso justamente nesses dados, né? Recentemente, o Fórum Econômico Mundial postou, né, o resultado das pesquisas, que diz que o Brasil é o segundo país mais desigual em relação a gênero na América Latina. Isso se expressa
de uma forma muito nítida também na internet, quando a gente vê em uma pesquisa da Plan International que pelo menos 77% das meninas e jovens mulheres que estão na internet já sofreram algum tipo de assédio. E a gente também percebe que essas violências, elas se desdobram em outras questões, como, por exemplo, o racismo, que a Flávia citou, a LGBT fobia, enfim, diversas outras questões que já são estruturais da nossa sociedade. Agora, o que chama atenção, que eu queria repercutir com vocês duas, é essa agressão sem um motivo aparente, né? Porque muitas vezes as pessoas manifestam esse ódio para o outro sem ao menos conhecer o outro que está do outro lado da telinha do computador ou do celular. Tem explicação todo esse ódio, Flávia, afinal? Olha, o ser humano, né, ele é multifacetado, ele tem aspectos positivos, aspectos negativos, e quando a gente pensa na atuação, né, dos usuários nas redes sociais, a gente tem que refletir sobre dois aspectos. Primeiro, hoje as redes sociais dominantes, elas são empresas que atuam como oligopólios globais e que têm uma atuação de mercado, um domínio de mercado nunca visto. Por exemplo, o caso do Facebook. O Facebook tem mais de 2 bilhões e 700 milhões de usuários na sua plataforma. O Facebook é dono do Instagram, do Messenger, do WhatsApp, né? E se você pensar, o continente africano inteiro não tem 2 bilhões de usuários. Então, a gente pensa que nós estamos falando de empresas que reúnem na sua plataforma bilhões de pessoas de todo o planeta, né? E que funcionam com base em algoritmos, em sistemas algorítmicos que identificam perfis, né? Porque com base na formação desses perfis e na utilização desses dados, né, da datificação desses perfis, que essas empresas definem os seus modelos de negócio, né, vendendo, abrindo suas plataformas para publicidade e propaganda política também. Então, o que acontece? As manifestações da personalidade humanas, né, na hora em que ela encontra uma plataforma que cria bolhas de perfis, essas tendências, tanto para o bem quanto para o mal, elas ficam potencializadas, elas ganham um alcance fora do comum, que a gente, como seres humanos, ainda não tinha experimentado. E isso vai ganhando dimensões cada vez maiores, porque a gente tem aí fenômenos computacionais que se chamam, por exemplo, machine learning, né? Que são os sistemas, eles aprendem com base na alimentação da quantidade de dados que ele vai recebendo, com base nas experiências de formação desses perfis. Tudo isso orienta sistemas de inteligência artificial e que levam, então, a que pessoas que nunca teriam se encontrado ou que não teriam como compartilhar determinadas informações ou sentimentos se reúnam dentro dessas bolhas. Então, a gente tem um fenômeno natural relacionado à personalidade, né, dos seres humanos, mas a gente tem essas características potencializadas por conta de sistemas algorítmicos voltados para interesses comerciais, porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de empresas, Facebook, Google, né, da Alphabet, que tem YouTube, e enfim, essas redes sociais altamente disseminadas em todo o planeta hoje, né, atuando de uma forma desregulada, tanto que essas plataformas têm sido, a regulação dessas plataformas tem sido debatida em vários países, na comunidade europeia, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós estamos discutindo um projeto de lei, o 2630, justamente para regular os sistemas algorítmicos e a utilização
desses dados todos, né? Porque, afinal de contas, esses dados estão relacionados aos direitos de personalidade, à liberdade, a direitos políticos e, consequentemente, impactam em como a democracia se estabelece e se sustenta dentro das sociedades. E assim a gente vai compreendendo um pouco melhor, né? Por que tanto ódio? A pergunta que a gente se faz quando a gente vê ataques, agressões feitas pela internet, a gente quer saber a causa disso. E uma das consequências, principalmente para o estado emocional da vítima, mas também o próprio agressor que acaba se escondendo atrás desses ataques e atrás do anonimato, dessa sensação de impunidade. Afinal, não vou ser pego, não posso ser punido, são as afirmações que são feitas e que sustentam muitas vezes esses agressores. Antes de voltarmos à nossa conversa aqui no Aparecida Debate, eu convido o repórter Rafael Olímpio para participar do nosso programa desta noite sobre intolerância nas redes sociais. Ele vai ouvir duas especialistas sobre os prejuízos causados por esses ataques na internet, tanto à vítima como ao próprio agressor. Para a gente entender o tamanho do problema, alguns números, como por exemplo, aumento de 109% no número de queixas de ofensas praticadas no ambiente virtual. Rafa, boa noite. Olá, Eduardo, boa noite para você, também para os convidados do Aparecida Debate de hoje. Pois é, esses números apenas nos causam uma sensação de que a internet criou um ambiente de intolerância na nossa convivência. Porém, de fato, isso somente amplificou, né, os discursos de ódio que a gente está acostumado a ouvir e também participar em rodas de conversa, mas agora são feitos nas redes sociais. A Francine é psicóloga e está aqui, vai nos ajudar a entender, Francine, qual é a necessidade, né, o que passa na mente dessas pessoas que sentem essa carência, né, e fazem questão de ir nas redes sociais fazer esses ataques. Boa noite a todos. O que a gente pode ver é que hoje a forma de se comunicar e de se relacionar mudou muito, né? Então, hoje as pessoas se relacionam, se comunicam mais pela internet. Então, existem alguns causadores, né? E alguns motivos para que as pessoas façam isso, né? Alguns dos motivos podem ser sentimento de rejeição, baixa autoestima do agressor, uma busca por poder ou até um sentimento de pertencer a um grupo, né, querer ser líder, por diversão, por vingança, por retaliação, pode ser também por fuga, por tédio, por ciúmes, por inveja. E o que a gente percebe também o que acontece muito isso é por questões de diferença e divergência de opinião. Francine, a gente fala bastante, né, nos danos emocionais causados em quem sofre o cyberbullying, mas ele também é um problema até mesmo social a ser enfrentado por esses agressores, né? Também o agressor, ele sofre com isso. Se a gente pensar num adolescente que acabou causando, né, essa agressão, ele pode se sentir como culpado, dependendo do tamanho da repercussão que aquilo gerar. Ele pode também se afastar socialmente, também pode sofrer de depressão e cometer suicídio. Porque muitas vezes, se a gente pensar no nosso público que utiliza as redes sociais, muitos adolescentes, né, jovens, adultos, e às vezes eles cometem esse cyberbullying até não tendo noção da consequência que aquilo pode causar. E às vezes, numa brincadeira imatura, ele faz determinada coisa, só que na rede social aquilo ganha uma proporção muito grande. E depois ele não consegue lidar com aquilo que ele causou. Aquele sentimento de culpa passa a ser muito grande dentro dele, até porque nós estamos falando de um adolescente, que muitas vezes não tem maturidade psicológica para lidar com aquilo, e ele também pode sofrer prejuízo sobre aquilo mesmo que ele causou. Francine, queria te agradecer pela sua participação aqui com a gente no Aparecida Debate. Também quem vai nos ajudar a entender melhor os efeitos emocionais causados nas vítimas de quem sofre o cyberbullying é a Karine, que é psicóloga. Karine, é exatamente isso, né? A gente conversava agora há pouco sobre o universo das redes sociais, que muitas pessoas
encaram como um espaço para se expor sem medir as consequências, sem sequer entender que do outro lado existe uma pessoa que vai sofrer com isso, né? Parece que a tela, ela de certo modo legitima qualquer agressão, né? É como se eu estivesse do outro lado da tela e não tivesse, de certa maneira, compromisso com o outro, com a ofensa. Então, é como se a tela me protegesse e, de certo modo, permitisse, né, a agressão, o abuso. É como se servisse de um certo escudo, né? E, de certa maneira, também parece-me que não pune, né? Não existe punição. Então, é como se a pessoa pudesse agredir de maneira deliberada, protegido pela tela do computador ou do smartphone, né? E só que do outro lado tem uma pessoa, né? E essa pessoa, de certa forma, também, muitas vezes, não sabe como se libertar dessa prisão, né? Pois é, isso acontece também com o bullying natural, né? Aquele primeiro bullying que a gente conhece, independente do cyberbullying, é como se não houvesse uma proteção, a pessoa não consegue sair desse movimento, desse fenômeno, né? E ela se sente muito diminuída, muito mal com essa situação. Sentimentos como depressão, tristeza, invalidade de ser, né? Como se a pessoa não estivesse validando quem se é, né? Acontece nesse bullying para além da internet e também na internet, né? Karine, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eduardo Miranda, eu volto com você aí nos estúdios. Ok, muito obrigado, Rafa, e pela contribuição das duas especialistas. Isabela, quando a gente fala de ataques, de intolerância nas redes sociais, a gente logo pensa na vítima. Vamos começar falando por ela, né? Que pode sim desenvolver muitos traumas emocionais por conta de uma agressão, não é? Com certeza. A vítima ela fica exposta e essa exposição ela pode se desdobrar em diversas questões, né? As especialistas mesmos colocaram ali questões de depressão, ansiedade, distúrbios, enfim. Então, é muito importante, primeiro, que a gente conscientize a nossa sociedade como um todo sobre como identificar essas violências e, após essa identificação, quais caminhos a gente pode buscar como ajuda, né? E no caso de uma vítima, é importantíssimo que essa vítima conte com uma rede de apoio e acolhimento e também busque essas orientações em canais de ajuda. E aqui eu deixo duas indicações. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também o canal de ajuda da SaferNet Brasil, que é um canal que conta com profissionais especializados que vão te orientar em qualquer situação desconfortável que você passou na internet, no ambiente online. Ô Flávio, inclusive o sofrimento da vítima que tem sua vida exposta nas redes sociais, às vezes acontece de forma silenciosa, né? E acaba desenvolvendo esses traumas rapidamente. Sim, todos os especialistas mostram isso, existem vários casos, né? Por isso que a gente deve redobrar os nossos esforços para regular esse espaço, né, das redes sociais. E aí queria aqui fazer uma distinção, né? A gente muitas vezes fala assim, a internet que fez isso. Não, a internet é um espaço, né? Isso tudo está acontecendo dentro de redes sociais, que são serviços, né, prestados, são sistemas desenvolvidos para a prestação de um serviço, e, portanto, a gente precisa entender que esses espaços devem funcionar oferecendo segurança, né, e tomando muito cuidado com a vulnerabilidade de todas as pessoas que estão expostas ali, porque existe um estímulo para que as pessoas se exponham, porque as empresas querem, né, os provedores de aplicações, né, e nesse caso os provedores de redes sociais estimulam que a gente clique curtindo fatos de outras pessoas, que a gente poste nossas fotografias, faça relatos das nossas experiências pessoais. Então, existe esse estímulo. Na medida em que existe esse estímulo, tende a haver também responsabilidade por parte dos provedores de aplicação para garantir que
condutas ilícitas, né? Porque depende, racismo, discriminação e outras questões são crimes no nosso país. Então, precisa haver o desenvolvimento por essas plataformas, e elas têm a previsão de seus termos de serviço, com regras, né, de atuação nas suas plataformas, mas a gente entende que isso deve ser aperfeiçoado, deve ser debatido de uma forma mais profunda com a sociedade, né, num ambiente multissetorial, como manda a lei, o Marco Civil da Internet no Brasil, determina, né, que a governança da internet ela deve se dar envolvendo governo, empresas, a sociedade civil, a academia, né, porque a gente tem aí muitos interesses envolvidos, uma vulnerabilidade enorme dos usuários desses serviços, e, portanto, é necessário que a gente crie um sistema de responsabilidade que dê conta e seja adequado com o grande poder e o grande ganho que essas empresas têm explorando esses serviços. E outro aspecto que é importante destacar é o seguinte: o agressor, muitas vezes, ele acha, né, que ele está anônimo na rede. Ocorre que no Brasil, quando se editou o Marco Civil da Internet em 2014, se determinou que os provedores de conexão, né, aquelas empresas que te conectam à internet, então seus operadores como Claro, Vivo, TIM, etc., e os provedores de aplicação, que eles guardem os registros, né, de conexão e de aplicações das pessoas que estão na internet. Então, as pessoas têm uma falsa ideia de que elas estão anônimas e inatingíveis na internet. Elas são plenamente rastreáveis, né? E é possível, sim, identificar essas pessoas. Então, é bom que o agressor saiba que ele não está em terra de ninguém, que existe, sim, os dados dele, dados de registro, de conexão e de aplicação, estão sendo guardados. A lei determina um prazo de 6 meses e 1 ano de guarda desses registros, justamente para identificar os agressores. Isabela, sua opinião, afinal a internet é uma terra de ninguém. Eu aproveito também para fazer a seguinte pergunta para você. Esse caminho entre a vítima se sentir agredida e punir o responsável, ele é longo para identificar essa pessoa que faz os ataques ou não? Vamos por partes, Eduardo. Vamos São lá. questões bem complexas, né? Mas, primeiro, a gente escuta muito, né, aquela frase: a internet é terra sem lei, eu posso fazer o que eu quiser. E não é bem assim. A internet é um espaço público, é importante que a gente sempre se lembre disso, onde a gente tem direitos e deveres como em qualquer outro espaço público. E daí, a partir disso, a gente precisa conhecer quais são esses dispositivos que estão ao nosso favor quando a gente está lá navegando pela internet. Então, a Flávia citou um marco importantíssimo, que é o Marco Civil da Internet. Eu trago aqui para vocês agora também a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei do Stalking, que foi uma novidade também, que agora está a favor de mulheres, principalmente, que sofrem com essa violência, tanto no mundo online e o offline. E é importante que a gente deixe muito claro aqui que o que acontece no online e no offline, a gente não tem mais espaço para dissociar. Então, as leis que valem no mundo offline também valem no mundo online. Muitas vezes precisam de uma adaptação de interpretação, mas elas estão aí, e a internet não é terra sem lei. A internet é sim um espaço onde a gente tem direitos e deveres. E daí eu parto para o teu outro questionamento, né, sobre o caminho entre a denúncia e, de fato, a punição de um agressor online. E eu digo, de fato, a gente tem muitos obstáculos e desafios nesse caminho, e esse processo pode ser longo, mas de forma nenhuma a gente desencoraja que vítimas denunciem, porque quando a gente tem o dado da denúncia, a gente entende o teor, né, dessa situação e a gravidade dela. A gente precisa tratar esses problemas com seriedade. Então, se a gente tem uma subnotificação dessas denúncias, vai parecer que o problema é menor e talvez a gente não dê a atenção devida a ele. Então, é muito, muito importante que se faça a denúncia e que se busque nos canais legais essa justiça, né,
para esses casos de violência online. É preciso praticar a justiça, principalmente nesses casos, porque a gente está falando de um ser humano que teve a sua privacidade invadida e violada por ataques que não têm motivo nenhum, são apenas discursos de ódio. Estou falando alguma besteira, Flávia? E até para a gente deixar claro aqui que também um dos obstáculos que a própria Isabela mencionou são os perfis falsos, né? Que a pessoa utiliza para se esconder ainda mais. Então, essa questão do perfil falso está relacionado com aquilo que eu falei agora anteriormente, né? Você pode fazer um perfil falso, né? Ocorre que o teu registro, né? O lugar, porque todo mundo, quando se conecta à internet, se conecta por um ponto específico que é identificado, é o protocolo IP do lugar onde você está. Tá certo que a pessoa pode estar num outro lugar, ir para um lugar onde esse IP seja compartilhado por muitos usuários, tem desafios, sim, como a Isabela colocou. Porém, o fato de eu usar um perfil falso não significa que eu não serei identificado, não significa que a polícia, por exemplo, num processo de investigação, não possa identificar o agressor. Então, nesse sentido, né, a gente tem até reforçado que é necessário que os poderes públicos invistam, né, nas tecnologias para as entidades investigativas, o Ministério Público, a polícia, que precisam ter as suas infraestruturas, né, investigativas melhoradas e adequadas ao desenvolvimento da tecnologia, que tem propiciado que agressões graves, sérias, né, não só as pessoas individualmente, mas a toda a coletividade, como a gente tem assistido no inquérito das fake news, que está agora no Supremo Tribunal Federal, e que ameaça as instituições democráticas de um país. Então, é muito importante a gente ter as autoridades investigativas com seus mecanismos de investigação implementados, né, com políticas públicas para garantir que vai haver a possibilidade de se rastrear e se penalizar aqueles que têm feito um uso abusivo e ilegal das plataformas e da internet. Isabela, aproveitando então a fala da Flávia, vamos lá. Primeiro, a vítima não pode se silenciar, é unânime a opinião das duas, da Flávia e da Isabela. Agora, quais são os passos que a pessoa que está acompanhando, por exemplo, a Aparecida Debate nesse momento, se viu vítima de um ataque feito nas redes sociais e quer fazer a justiça e deve fazer a justiça para punir os responsáveis? Quais são os passos que devem ser dados, Isabela? Orientar. O que a vítima tem que fazer para localizar, encontrar, identificar e punir? O primeiro passo, independente da plataforma que você está, é denunciar aquele próprio conteúdo. E aqui eu trago um outro ponto, que em toda a situação de violência online, a gente vai ter 3 atores: o agressor, a vítima e os espectadores. E aqui os espectadores têm um papel fundamental para quebrar esse ciclo de violência. Se eu estou lá usando a minha rede social e eu me deparo com um conteúdo ofensivo ou com um comentário discriminatório, também cabe a mim parar e fazer aquela denúncia naquela plataforma para aquele conteúdo ser derrubado. E daí tem uma questão também sobre as redes sociais, que muitas vezes a gente fica em choque ou a gente quer repudiar um conteúdo e a gente acaba compartilhando ele, ou comentando ele, ou curtindo ele, e isso acaba amplificando o conteúdo. É assim que as redes funcionam. Quanto mais engajamento, mais interação tem naquele conteúdo, mais ele vai ter audiência. Então, o caminho tem que ser contrário. Se eu vi lá um conteúdo que não é legal, que viola os direitos humanos, que é uma ofensa, uma violência contra uma pessoa, eu tenho que ocupar um papel que é primordial aqui, que é de denunciar aquele conteúdo. E você pode denunciar na própria plataforma e também no canal de denúncias da Cifernet, né, que foi o que você citou lá no início da nossa conversa. A vítima, ela também deve fazer essa denúncia, mas mais que isso, ela deve buscar, então, a sua rede de acolhimento e de apoio. Porque
porque essa rede vai ser fundamental para que ela passe por essa situação de uma forma que, né, garanta, ou pelo menos acolha melhor no bem-estar e na saúde emocional da pessoa que passou por essa situação de violência online. Portanto, tá aí, leve o tempo que for, você precisa e deve fazer justiça se sentir vítima de algum ataque ou de alguma agressão feita no ambiente virtual. Agora há pouco, no final do segundo bloco, a Isabela estava falando, Flávio, eu queria repercutir com você também, antes da gente dar o andamento aqui no nosso Aparecida Debate. Aquele que compartilha, que curte, é tão responsável pelo ataque quanto o agressor, não é mesmo? Olha, depende, Eduardo, depende muito, porque a gente tem uma circunstância aqui no Brasil, né, características de acesso à internet aqui no Brasil muito próprias, e que dificultam, por exemplo, que uma pessoa vá checar determinadas informações, como muito bem colocou no início a Isabela. Por quê? Porque que no Brasil hoje, nas classes D e E, 90% dos usuários de internet só acessam a internet pelo dispositivo móvel, pelo aparelho celular e com plano pré-pago, que tem aquela quantidade de dados muito pequena. No Brasil, a média é de 1 gigabyte por mês, que não dá para você fazer nada, que na hora que acaba aquilo ali, o usuário só acessa o Facebook e o WhatsApp. Na classe C, esse número é de 65%. Isso são dados do CETIC-BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, dados de acesso agora de 2020. Então, o que acontece? O usuário recebe aquela informação, a tia do Zap, né, como o pessoal fala, recebe lá uma mensagem, mas ela não tem dados suficientes no celular para ela ir checar se aquela informação é verdadeira ou não, porque a única coisa que ela consegue acessar a partir de um momento do mês, né, é lá a plataforma do Facebook e do WhatsApp. Então, na medida do possível, né, a gente espera que as pessoas criem, né, um espírito de responsabilidade com aquilo que elas compartilham. Elas têm responsabilidade também, né? E aí a gente destaca a importância de se ter um processo nas escolas, né, nos ambientes comunitários, nas coletividades, que eduque as pessoas para utilizar a internet. Então, se você recebe uma informação, uma das dicas que a gente dá, vai lá olhar a data para ver se não é uma informação muito antiga, né, que já passou, ou veja bem de onde vem aquela informação e se aquilo é razoável ou não, né? Para você não correr o risco de passar para frente uma informação falsa, uma informação que possa trazer prejuízos, né, para a sociedade como um todo. Agora, por conta dessas características de acesso à internet que a gente tem no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado antes de responsabilizar o cidadão, o usuário da rede, que é vulnerável por uma série de circunstâncias que a gente já conversou aqui, inclusive da sua condição socioeconômica, né, e que não pode ser vítima também, porque recebeu uma informação e compartilhou, porque não teve como verificar se aquela informação é verdadeira ou falsa. Até porque, né, Flávia, às vezes nem olha e nem presta atenção no que está escrito ali, apenas vai no automático, né? Curte, compartilha sem saber o que está fazendo, né? Então, mas é importante, você veja como a atuação das plataformas é importante. Você veja que o WhatsApp, justamente por conta das campanhas de desinformação que ocorreram nas eleições de 2018 e que levaram a resultados catastróficos, né, ela desenvolveu um mecanismo que você não pode compartilhar a sua informação, aquela mensagem, para mais do que 5 pessoas. E alguns tipos de posts você não pode passar para mais de uma pessoa, você tem que ir um por um, justamente para reduzir esse impulso que as pessoas têm. Porque existem estudos mostrando, infelizmente, e aí entra o que você já colocou no começo do programa, né, da natureza humana, o ser humano ele se mobiliza muito mais
com coisas espetaculares, nem sempre verdadeiras, do que com aquilo que é racional, que é botar o pé no chão. Então, as plataformas que são grandes instrumentos de comunicação, eles têm que trabalhar e desenvolver sistemas que deem segurança para os seus usuários, considerando essa realidade, né? Eu quero aproveitar a fala agora da Flávia para encaminhar para a Isabela. Inclusive, a Flávia já tinha falado sobre o assunto no primeiro bloco, que esse cenário político, né, agravou essa intolerância nas redes sociais, na sua opinião, Isabela? Lembrando que nós estamos apenas um ano das próximas eleições. Com certeza, eu acredito que todo o momento, tanto político, tanto de crise sanitária, crise econômica, essa instabilidade política, né, acarreta também na mudança de comportamento online. São questões como a gente comentou, né? A gente não tem mais como separar esse mundo online e o mundo offline. Então, são sim questões e um momento que é muito delicado, né? Que nos traz muitas angústias, muitas inseguranças e reflete também no nosso comportamento online. E isso é muito explícito quando a gente vê, por exemplo, os dados do canal de denúncia da Cifernet. De 2020 para 2021, a gente teve um aumento de mais de 100% nas denúncias, então dobrou essas denúncias. Isso reflete explicitamente, né, como esse momento que a gente está vivendo também vai afetar o nosso comportamento online. Um outro fator que também deixa isso muito explícito foram a busca por ajuda em questões de saúde emocional, que também aumentou muito durante a pandemia lá no canal de ajuda da Cifernet. Sem dúvida, as pessoas ficaram mais tempo nas redes sociais, principalmente por conta do distanciamento social provocado pela pandemia. Agora, a gente deve ficar bastante vigilante, Isabela, porque vem aí as próximas eleições. A polarização na política, principalmente, deve agravar esse ambiente virtual. Você acredita nisso? Como é que a gente pode monitorar isso, digamos assim? Com certeza, eu acredito que a gente vai ter aí momentos conturbados, né, nos próximos meses e aí no próximo ano, mas acho também que a gente tem uma oportunidade de desenvolver, então, ações de conscientização, de educação, para que a gente possa analisar todas as informações que chegam para a gente de forma crítica, né, e a partir disso que a gente consiga, então, fazer a melhor decisão, né, a partir do que a gente acredita. É importante também que a gente aprenda e se conscientize a conversar no mundo online, né? Porque a internet é o maior espaço público do mundo. E nesse espaço público é impossível, né? Impossível mesmo, que todo mundo tenha a mesma opinião. Então é importante também que a gente aprenda a dialogar com as diferenças, né? E que a gente também celebre essas diferenças. E não ataque, né? E não pratique violências a partir dessas diferenças. O ambiente virtual caminha nesse sentido, na sua opinião, Flávia? Ou seja, para a gente poder utilizar a internet de uma maneira saudável, dialogando principalmente? Principalmente, só que é necessário, né, que as instituições funcionem para garantir que aconteça assim. Então, especificamente com relação às eleições que vão acontecer, né, para além do envolvimento pessoal das entidades com os eleitores, a gente tem iniciativas já significativas no Tribunal Superior Eleitoral, né, que baixou uma resolução já o ano passado para, de alguma maneira, contemplar as situações ilegais, claramente legais, ilegais ao Código Eleitoral, ilegal ao Código de Defesa do Consumidor, a proteção de dados pessoais. Hoje existe no Brasil, em vigor, uma lei geral de proteção de dados pessoais, né? O TSE constituiu agora, recentemente, uma comissão multissetorial para tratar dessas questões, porque a gente sabe que hoje, né,
por conta do grande poder que as redes sociais têm, elas são um palco de debate público muito importante. Então, é necessário que as instituições funcionem em colaboração com as plataformas, de modo a se propiciar o debate e não deixar que essas forças organizadas, financiadas, como tem se apurado no inquérito das fake news, né? E em 2 processos que ainda tramitam no Tribunal Superior Eleitoral relativos à eleição de 2018, que a gente tem uma preponderância do poder econômico de determinados grupos políticos, né, sobre o interesse público, que no caso, quando a gente pensa em eleições, é justamente ampliar o debate com respeito, com diversidade e com respeito ao direito à informação, aos direitos políticos, que são instituições que sustentam a democracia no país. Isabela, a regra do convívio social também deve servir para o ambiente virtual. Ou seja, primeiro valor que a gente deve respeitar é o respeito ao próximo, né? Sem dúvidas. Às vezes parece tolo, né, ou muito óbvio, mas às vezes é necessário que a gente fale o óbvio. Eu atuo com adolescentes e a gente sempre fala, né, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Ou tem ainda uma outra reflexão na internet, que é, se você não falaria isso pessoalmente para a pessoa, então não fale pela internet. E são coisas que parecem tão óbvias, mas que muitas vezes não são, e a gente vê isso também explicitamente em todos esses casos que a gente tem comentado até aqui. Então, com certeza, né, todos os princípios que a gente tem na nossa vida offline, no presencial, também é necessário que a gente tenha na internet. O respeito ao próximo é fundamental, o diálogo, né, um debate de qualidade, com respeito, que não viole esses direitos humanos, mas que sim promova esses direitos, né? Promova a diversidade, é fundamental para que a gente consiga construir de pouquinho em pouquinho um ambiente online mais saudável, mais responsável, que nos traga cada vez mais coisas boas, né? E não tanto que nos traga essas consequências que a gente tem discutido até aqui. Agora, para a gente concluir, eu começo pela Isabela, depois a Flávia, o seguinte raciocínio: não dá para a gente, concluindo aqui o nosso pensamento, apontar o dedo simplesmente para a internet e culpar esse mundo virtual por tudo que tem acontecido. A gente está falando de intolerância nas redes sociais. Vocês concordam com o seguinte raciocínio: a internet não criou essa intolerância, apenas reproduz do que acontece nesse mundo real? Isabela? Sim, Eduardo, como a gente tem comentado, são essas violências e essas desigualdades que são estruturais da nossa sociedade, que acabam se reproduzindo no ambiente online. E aqui, para fechar, eu queria trazer uma outra reflexão, que é: a internet pode ser maravilhosa se a gente souber usar ela com consciência e responsabilidade. Então, para que todo mundo que esteja ouvindo a gente agora pare um pouquinho, repense um pouquinho sobre o nosso uso e veja se esse uso é o mais saudável possível, é o mais responsável possível. E eu também trago um outro exemplo, que é a educação, né? A gente precisa de políticas públicas de educação para promover um acesso responsável e consciente. Não adianta o acesso à tecnologia pelo acesso à tecnologia. Precisamos de um acesso que seja guiado a questões de consciência, de responsabilidade, para que a gente possa tirar o melhor que esse ambiente tem a nos proporcionar. Flávia? Então, eu concordo plenamente com a Isabela. A gente precisa ter políticas públicas de educação para o uso das tecnologias, né? O mundo mudou muito, as tecnologias mudaram completamente, interferem completamente na forma dos seres humanos se comunicarem, e é necessário, fundamental, a gente educar as pessoas desde pequenas na escola, né? Então, envolver professores, sistemas de educação com o aparelhamento da sociedade
para saber lidar de uma forma responsável e correta e também para se defender dos efeitos dessas tecnologias quando caem na mão de pessoas com má intenção ou com intenção de cometer delitos. E aí, para terminar, Eduardo, eu queria distinguir aqui o seguinte: a internet, ela é, como disse a Isabela, um espaço público, ela é uma rede de redes, e a gente não pode confundir a internet com os serviços que são prestados na internet e com o uso que se faz, bom ou mal, para o bem ou para o mal, desses serviços, né, dessas ferramentas. A internet em si é um ganho enorme para a sociedade, para as sociedades, para a humanidade. Tanto é, por exemplo, que nós estamos aqui hoje num cenário de pandemia e de ainda isolamento social, né? Mas estamos podendo conversar aqui, podemos ter acesso a livros e a conteúdos e a museus do mundo inteiro, né? Então, vamos separar o que é a internet do que são os serviços prestados na internet. Muito bom. Assim encerramos o Aparecida Debate. Hoje falamos sobre a intolerância nas redes sociais, um assunto preocupante e cada vez mais comum na era digital. Para se ter uma ideia, o número de denúncias de conteúdos racistas, xenofóbicos, neonazistas, de intolerância religiosa e de mensagens discriminatórias na internet aumentou mais de 200%. Os dados correspondem somente ao período de 3 anos, entre 2010 e 2013, segundo a ONG SaferNet. Sabe-se que a popularização das redes sociais contribuiu para a formação de perfis marcados pela intolerância e radicalismo. Mas seria apenas esta a causa dos discursos de ódio e do preconceito no mundo virtual? Contamos com a participação via internet da Flávia Lefebvre, advogada especializada em Direito do Consumidor, Telecomunicações e Direitos Digitais, faz parte da coalizão Direitos na Rede, do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social, a quem eu agradeço muito pela participação. Uma ótima noite para você, seja sempre bem-vinda aqui no Aparecida Debate no canal de Nossa Senhora. Também conosco nessa noite a Isabela Ferro, graduanda em Relações Internacionais na Unisul e Administração Pública na UDESC. Também é mentora jovem do programa Cidadão Digital, promovido pela SaferNet Brasil e pelo Facebook. Isabela, uma ótima noite para você. Muito obrigado pela presença. Também seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida.